ao ar livre. Então, quer dizer, as pessoas vão para as cervejarias, elas podem até levar a sua própria comida, eles só compram a cerveja, eles ficam sentadas em grandes mesas embaixo das castanheiras. Isso é uma coisa muito boa e nós utilizamos também isso como atrativo para a Copa. Aqui temos os mega eventos em Munique, aqui em o que nos candidatamos, os Jogos Olímpicos os Jogos Olímpicos para os quais nos candidatamos em 2018, nós não ganhamos essa candidatura, foi a Coreia do Sul, mas em 1900 mas nós queríamos ser anfitriões dos Jogos Olímpicos de inverno, né? Nós tivemos os Jogos Olímpicos de verão em 1972, então queríamos também ser a única cidade sede das duas modalidades dos Jogos Olímpicos. Bem, não funcionou dessa vez. Então, os fatores de sucesso. Organização perfeita. Muitas vezes se diz que os alemães são muito bons organizadores, então se espera que nós façamos tudo com perfeição, mas nem tudo é assim. E os outros dois pontos são fundamentais. É claro que tudo tem que funcionar já na fase de planejamento, mas o outro aspecto é que é necessário também levar em consideração a própria cultura, observar o que nos torna diferentes e únicos no mundo, quais são as nossas tradições culturais e também fazer o marketing disso através da mídia e através das relações públicas. Nós tivemos um fator de sucesso para a Copa do Mundo. Então, o nosso lema foi não fazer demais. No início do planejamento, tínhamos listas enormes e também pensávamos em fazer muitíssimas coisas. Eu acho que tinha 100 lugares que a gente queria fazer eventos. Depois veio o chefe de polícia, o diretor de polícia e da segurança pública, então disse, não, isso não é possível. Tantos eventos ao mesmo tempo, aí a gente não vai saber como organizar a nossa vigilância ou como vamos poder garantir a segurança. E a outra coisa é que os torcedores vêm para a cidade, eles foram para Munique, mas ficam apenas 2 ou 3 dias e depois continuam a viagem. E muitos, então, acompanham suas seleções. Então, o nosso objetivo era, durante esses dias que eles ficassem, gerar uma impressão tão boa de Munique que, então, os torcedores pudessem dizer, eu gostaria de voltar para lá com a minha namorada, com a minha família, mas a primeira vez eles vêm para assistir aos jogos, porque assistir aos jogos de sua seleção. Eles não vêm porque Munique é Munique, mas porque o Brasil estava jogando em Munique ou porque a Argentina estava jogando em Munique ou a Tunísia. Mas nós queríamos mostrar para esses torcedores que vale a pena voltar. E em Munique, então, nós nos concentramos nos pontos mais importantes. Então, primeiro pensamos, para onde que os visitantes vão? Não fazer nada de novo. Para onde que as pessoas sempre vão? Em Munique é o centro da cidade, em outras cidades são outros locais. Então, nós fizemos instalamos uma central de informações, uma grande central de informações no centro. Então, aqui na parte de cima temos a Allianz Arena, a nossa arena, e o FanFest, que foi realizado no Parque Olímpico. Aqui do lado direito vemos o espaço de feiras e convenções. Então, lá nós instalamos o centro de imprensa e de mídia. Aqui uma vista aérea, o nosso Parque Olímpico. Então, o FanFest foi realizado nesse Parque Olímpico. Aqui vemos algumas imagens. Então, nós decidimos por esse local. Cada cidade organizou seus FanFest de maneira diferente. Em Berlim foi uma avenida enorme que tem 1 quilômetro de comprimento e você pode então reunir 1 milhão de pessoas. Nós sempre realizamos nossos grandes eventos no Parque Olímpico e no Estádio Olímpico, porque o Estádio Olímpico e o Parque são grandes o suficientes para receber muitas pessoas. Os nossos FanFest na Alemanha, e prestem atenção, foram organizados pequenos demais.
aqui não cabiam todas as pessoas. Então, aqui nós estamos planejando 60.000 pessoas. Já no primeiro dia, vimos que não era suficiente. Então, é necessário ter um plano B. Então, muitos vêm com o ingresso, então assistem à partida, ao jogo, e a segunda partida eles querem ver, então, em um grande telão. E, então, eles precisam saber, os torcedores precisam saber para onde ir, onde que eles vão poder assistir. E, de repente, o pessoal de Munique também queria assistir, queria comemorar junto com os visitantes estrangeiros, torcedores, e também foram para o mesmo lugar. E aí já não tinha mais espaço. Então, foi necessário que o pessoal da vigilância, então, que impedisse a entrada de pessoas. Então, imagine que chega um torcedor e quer ver o jogo, então a polícia diz, não, você não pode entrar aqui, volte. Então, isso gera agressão, não é? E, então, se você não souber o que fazer com as pessoas numa situação dessa, então isso gera tumulto, isso pode gerar pancadaria, não é? E todo tipo de tumultos. E a gente não convida torcedores e visitantes para depois levarem alguns golpes da polícia, né? Então, quando percebemos isso, então vimos que era necessário imediatamente ampliar todo esse evento, era necessário instalar mais telões, ampliar as capacidades, ampliar então o espaço. Então, as forças de segurança disseram precisamos de mais policiais, porque é necessário ter vigilância, senão pode haver uma catástrofe. Então, eu dizia, sim, mais forças de segurança, isso não vai resolver o problema. Pode resolver o problema da segurança dentro do FanFest, mas não resolve o nosso problema do pessoal que ficou de fora. É necessário, então, oferecer outras opções. Depois, também a organização perfeita. Quando a gente de fora vem para seu país, muitos dos que vieram para Munique nunca tinham vindo antes para a Alemanha, nem para Munique. Eles falam idiomas, nos mais variados idiomas, os mais diferentes idiomas. Então, como é possível informar essas pessoas para onde ir, dizer aqui está a arena, aqui está o FanFest, aqui está o hotel, aqui estão os principais atrativos turísticos, porque como cidade, então você também vai querer que as pessoas conheçam a sua cidade. Então aqui o sítio histórico, né, o Pelourinho, que é maravilhoso, a gente teve a oportunidade de visitar ontem, e o centro da cidade também, onde há restaurantes, onde há bares, e onde vocês então vão querer que as pessoas conheçam e possam ir para lá. Então é necessário ter um plano, não é, de onde levar as pessoas, ou seja, que elas não circulem em qualquer lugar da cidade, que possa até talvez gerar algum perigo para eles, ou onde não tem nada o que ver. Por isso que no centro da cidade nós instalamos um grande centro de informações, mas também no aeroporto, na estação de trens, naqueles lugares onde chegam os visitantes. E todas as informações, nós então elaboramos e preparamos todas as informações nos idiomas dos torcedores e visitantes que vinham para Munique. Então, nós tínhamos informações em português, porque vinham torcedores do Brasil e de Portugal. Os portugueses, então, vieram primeiro, e por isso que fizemos a tradução para o português. Eu trouxe um resumo que eu tenho em português, e é o português de Portugal e não o português do Brasil. Então, eu espero que vocês me perdoem. Também franceses, árabes vieram, e por isso que então as informações foram traduzidas para esses idiomas. A língua franca, claro, hoje em dia é inglês, mas para aqueles torcedores e visitantes dos países que iriam jogar em Munique, então produzimos então as informações nas respectivas línguas. Também, quer dizer, em termos de voluntários, nós capacitamos muitas pessoas, tanto pessoas mais idosas, como também gente mais jovem, e eles eram os nossos totens de informação vivos. Eles utilizavam uniformes, também era importante ter pessoas que falassem a língua do país cuja seleção estaria jogando em determinado dia.
Então, na avaliação posterior foi dos jovens, não é, dos voluntários, eles disseram que a melhor experiência que eles tiveram foi então conhecer gente de outros países, não é, juntar os cartões de visitas de muita gente e então estabelecer contato. Hoje, claro que temos as mídias sociais, o Facebook. Naquela época não era assim. E também um tema importante é o que fazer para que a população participe. Os orçamentos maiores eram para a infraestrutura. Hoje à tarde a gente poderia falar sobre ações individuais. É necessário analisar os grupos-alvo, a população, os visitantes e torcedores que vêm de fora e uma palavra sobre os jornalistas. A FIFA é quem toma conta dos jornalistas, mas apenas os jornalistas esportivos. Os jornalistas esportivos que estão credenciados, eles não se interessam por Salvador, eles não se interessaram por Munique, eles se interessam pelos jogos, eles se interessam pelas partidas, informam sobre as partidas, eles assistem aos jogos. Então, é importante para uma cidade, são jornalistas que escrevem artigos sobre viagem, jornalistas políticos, jornalistas sobre estilo de vida, jornalistas sobre turismo, tudo menos jornalistas esportivos. Esses, quem toma conta deles é a FIFA e eles não têm nenhum interesse em outra coisa que não seja futebol. E quais foram os benefícios que nós tivemos? Quais foram os resultados reais? Nós pensamos que isso poderia gerar benefícios econômicos para a cidade e que o número de turistas visitantes aumentaria e que isso seria bom para a imagem da cidade. E o que ocorreu realmente, do ponto de vista econômico, a gente não teve benefício nenhum. Então, queria dizer isso logo. Porque nós investimos recursos financeiros na infraestrutura, ou seja, os nossos recursos, as nossas verbas que foram investidos, isso foi bom, não é porque ficou posteriormente. Mas o meu colega já disse que o turista não compra uma geladeira, por exemplo. Ele não visita bairros específicos, ele vem para assistir aos jogos, ele vai para os restaurantes, ele quer farra. Então, quem realmente se beneficiou foram os hotéis, restaurantes, bares e as lojas de brindes e de lembranças. Então, economicamente, a gente não teve benefício, mas o que realmente resultou em um sucesso, graças a um bom marketing e aos jogos bem organizados, que é uma Copa bem organizada, é que a imagem de Munique ficou melhor ainda do que já era. Eu acho que Munique é bastante conhecida no mundo e a Copa do Mundo, então, no âmbito da Copa do Mundo foram transmitidas imagens de Munique para todo o mundo, então podemos dizer sim que o turismo aumentou, mas isso também foi importante, não é, para o comércio. E do ponto de vista do longo prazo, realmente houve um benefício, mas não houve um benefício econômico imediato, mas sim no longo prazo. Sim, aqui eu tinha mais algumas, tinha algumas coisas, aspectos sobre a nossa candidatura para os Jogos Olímpicos. Claro que tínhamos os mesmos objetivos, não apenas envolvendo Munique, mas também o estado da Baviera, né, os Jogos Olímpicos de Inverno, envolvem também provas de esqui nas montanhas. Né, essas montanhas, então, estão longe de Munique, então isso envolve a cooperação com o estado da Baviera. E, então, nós trabalhamos junto com o Estado. Nessa candidatura, nós incluímos os pequenos povoados e cidades na região das montanhas. Então, nós estamos pensando em nos candidatarmos para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Ainda não sabemos. Esse é o estádio olímpico que foi construído, que foi muito caro, que foi construído no início dos anos 70, mas que ainda é utilizado hoje. Então, os recursos que foram investidos para a primeira Copa do Mundo e para os primeiros Jogos Olímpicos realizados na nossa cidade realmente valeu a pena. O estádio olímpico ainda é utilizado e o povo de Munique adora esse estádio. Então, hoje à tarde, talvez possamos continuar discutindo sobre esse tema. Então, por enquanto, muito obrigado pela sua atenção. Certamente algumas ações começaram com mais antecedência para formar um público que tenha interesse ou que deseje visitar a cidade.
A primeira pergunta, portanto, seria: com que antecedência vocês começaram efetivamente a implementar essas ações? E a segunda pergunta é com relação a uma certa exclusividade que a FIFA tem na realização de eventos na cidade durante a Copa do Mundo. Como é que a cidade trabalhou esse tema na realização de eventos paralelos, ainda que pequenos e vinculados à Copa, mas com uma relativa autonomia dentro daquilo que a FIFA desejava ou que exigia? Muito obrigado. Em Munique, nós começamos aproximadamente 2 anos antes, sendo que no primeiro ano nós utilizamos principalmente para entrar em contato com representantes de empresas, de organizações não governamentais, com clubes de esporte, ou seja, não tratamos diretamente com a população em si, mas sim com as entidades organizadas. Então, 1 ano antes, aproximadamente, nós começamos com a nossa campanha de hospitalidade, ou seja, os resultados que nós já tínhamos trabalhados nesse período anterior, nós passamos a apresentar para a opinião pública. E a coisa realmente começou a ficar mais intensiva quando, em dezembro, foi feito o sorteio das seleções. Então, em dezembro de 2005, então nós tínhamos mais 6 meses até o início da Copa. Então, nesses 6 meses, nós trabalhamos muito intensivamente. Então, a dinâmica foi dessa forma. Tanto com relação a eventos e marketing, como você sabe, sempre onde tem o logotipo da FIFA, o conteúdo ali tem que ser acordado com a FIFA. Então, nós fizemos, por exemplo, um flyer, um folheto para fazer propaganda para a Munique e com um convite para que todo mundo viesse para a Copa para Munique. E tinha uma foto ali da nossa cervejaria mais conhecida, e nós tivemos que apresentar isso para a FIFA liberar, porque nós tínhamos ali o logotipo da FIFA. E a FIFA precisou de muito tempo, demorou muito para dar o ok, mas ela dizia que aquela cervejaria local tinha que sair porque faria concorrência com o patrocinador oficial, que era a Anheuser-Busch. Mas isso foi em todas as cidades da Alemanha, onde tinham especialidades locais, cervejarias locais, porque nós temos muitas marcas regionais e cada cidade é muito orgulhosa da sua marca de cerveja. E eu não acredito que quem fosse para Munique queria beber uma cerveja estrangeira. E nós negociamos, então, com a FIFA e que o resultado foi que nos foi autorizado a oferecer produtos regionais, inclusive as cervejas regionais, mas não nos eventos oficiais. E em Munique, então, nós fizemos uma lista o que são os eventos oficiais, que também são acordados com a FIFA e que devem ser autorizados pela FIFA. E nós tínhamos uma outra lista que nós chamamos de eventos no verão de 2006 em Munique. E esses eventos foram nossos próprios eventos, que não tinham nada a ver diretamente com a Copa, mas que foram feitos na mesma época da Copa. Eu posso mostrar para vocês essa lista, que nós fizemos uma lista para os jornalistas, para os eventos durante a Copa, e o segundo é uma lista com os eventos durante o verão de 2006. E em um nós tínhamos o nosso logotipo da Hull City, e no outro nós tínhamos o nosso logotipo de Munique gosta de você. Sim, nós tivemos uma experiência semelhante e gostaria de citar também alguns exemplos. Primeiramente, a sua pergunta: quando nós começamos com o branding, com a publicidade. Isso variou bastante. A publicidade em nível internacional, isso já começou a partir do momento onde nós fomos confirmados como host city, foi no ano de 2002,
e onde nós também recebemos o logotipo que todas as host cities podiam utilizar. Então, isso também tinha o aspecto que a gente tinha que prestar muita atenção para quais finalidades a gente utilizava esse logotipo. Com relação ao início da publicidade geral e de eventos, no marketing interno, eu mostrei anteriormente, por exemplo, as áreas verdes, a gente pode já começar a decorar. Com relação a eventos, um outro setor que então nós começamos a fazer grandes eventos ao ar livre na cidade, mas com muito cuidado para não haver problemas com a FIFA, mas isso foi muito cedo, isso não teve efeito. Se você faz isso 3 a 4 anos antes, o efeito se perde. Porque você tem que fazer todas as negociações com todas as associações, instituições, até com as igrejas na cidade. E depois que você fez toda essa coordenação, é que você pode integrar todo mundo. Então, com relação a esses eventos muito precoces, nós tivemos uma experiência negativa. E nós, então, fizemos um evento um ano antes e depois 100 dias antes da Copa como grande evento. Então, isso eu estou dizendo com relação aos grandes eventos, isso funcionou bem. Outras questões de publicidade, nós fizemos, durante os 4 anos, nós tivemos muita discussão com a FIFA, porque eles queriam autorizar tudo e eles não autorizavam quase nada. Então, nós realmente tivemos um conflito com a FIFA. A minha colega já disse isso com toda a razão. Com relação àquele exemplo do pão da Copa, por exemplo, nós negociamos com os representantes do setor de carne, nós queríamos fazer uma salsicha da Copa e a FIFA não autorizou. Agora, onde todas as cidades conseguiram se impor foi a questão da cerveja. Porque os colegas de Nuremberg, de Munique, eles foram muito firmes, porque nós conseguimos a autorização das nossas cervejarias regionais participarem. Nós tivemos um problema com o vinho, nós somos um estado produtor de vinho. Também tivemos grandes problemas com a FIFA. Então, não teve nenhuma questão que a FIFA não se intrometesse. E os artigos que a gente já vendia antes da Copa, nós tivemos os maiores problemas. Então, foi realmente terrível. Por isso, pode ser que com vocês a situação é um pouco mais light. Eu desejo a vocês que assim seja, e a gente pode também citar mais exemplos do chamado ambush marketing, o marketing de emboscada, onde você simplesmente pega carona na Copa como comerciante, sem você mesmo investir, e você comercializar seus produtos. Então, isso foi uma questão muito difícil com a FIFA. E a FIFA, ela presta muita atenção, ela é muito rigorosa nisso. Se na sua cidade alguém faz propaganda com a Copa sem que ele seja um patrocinador oficial, seja um patrocinador mundial, suprarregional ou nacional. Por exemplo, se vou mostrar mais um exemplo para vocês. Se a nossa Caixa Econômica Federal, que pertence ao municipal, se eles queriam dar como um patrocínio de 100 mil euros, você sabe que o patrocínio é que o patrocinador tenha algum direito de divulgação. Então, não foi possível fazer isso com a nossa Caixa Econômica Municipal, porque ele dizia que o nosso patrocinador nacional é o Deutsche Bank, e que pagou milhões. Então, por isso, a sua Caixa Econômica local não pode fazer nada. Então, isso nos deu muita dor de cabeça. E a nossa Caixa Econômica Municipal, ela estava bem próxima
ao local do FanFest. Então tinha um letreiro grande da própria sede e eles queriam que fosse tapado o letreiro da Caixa Econômica. Então nós não fizemos isso. Então só como exemplo que até que ponto que chega. Então nesse exemplo do Ambush Marketing, então vocês têm que tomar muito cuidado com isso antes e durante a Copa do Mundo. Alguém mais tem alguma pergunta? Por favor. Noch Fragen? Meu nome é Cristiane Gouveia, trabalho na Secretaria de Relações Internacionais do Estado. Eu tenho uma curiosidade com relação aos brindes. O senhor falou aí que fez livros da sua cidade. Como é que fica? A senhora falou da criação da marca I Love Munique, eu amo Munique. De quem é essa marca e quem autoriza as empresas de brinde a utilizarem essa marca? Como é que isso funciona? E se o município, o Estado pode ser beneficiado, vai ganhar alguma coisa com isso, além, lógico, da divulgação da imagem? E com relação também, a gente também está sofrendo a mesma coisa que vocês passaram com a salsicha, com a cerveja. Aqui a gente tem a acarajé, que é uma das iguarias que vende muito, e as pessoas, a população fica revoltada. Como um evento desse tamanho vai acontecer e a população não vai ser beneficiada? Como aquele produto a quilômetros de distância não vai poder ser consumido? A senhora comentou que parece que a própria FIFA, né, se comunicou diretamente com as pessoas da cidade. Como é que isso aconteceu, para que a gente possa fazer, sei lá, parecido, para que então o Estado e a Prefeitura não sofram tanto, porque realmente isso não é uma decisão nossa. So sehr darunter leiden, unter diesen Verboten von FIFA. Wie können wir da vorgehen? Esse foi exatamente o motivo porque nós desenvolvemos a marca Munique Gosta de Você. O pano de fundo disso é que Munique antes não fez nenhum marketing da cidade e também não tinha uma marca própria. A ideia, ela veio muito tarde, mas por ocasião da Copa veio então essa necessidade de a gente criar algo próprio. E a sua questão, quem tem os direitos o município que tem os direitos dessa marca de Munique Gosta de Você. Mas nós decidimos que nós, como município, essa marca, que nós só podemos utilizá-las quando se a gente praticamente possa doar essa marca para a população de Munique. Nós não vendemos a marca, mas nós exigimos que todo mundo que quer utilizá-la busque essa autorização junto conosco, para que a gente saiba quem está utilizando e para qual finalidade. Nós trabalhamos a nossa marca de Munique com todos os entes dos serviços da cidade que prestam serviços quando queremos fazer algo junto, como os hotéis, os táxis, as empresas, a gastronomia. Então, eles têm que solicitar autorização junto ao município e, se isso for de interesse da cidade, eles não têm que pagar nada, mas recebem autorização. Então, nós decidimos que nós não iríamos comercializar essa marca para a nossa própria população, mas sim trabalhar junto com as associações e com as empresas. A população também pode contribuir em Munique, nós fizemos muita coisa nesse sentido, naturalmente que a população vendeu suas especialidades, seus pratos típicos, por exemplo, a salsicha de Munique, os nossos pratos da Baviera, as lembranças, os souvenirs da nossa cidade. O que não foi permitido qualquer alusão à Copa, a salsicha da Copa, a borda da Copa, ou seja, você não podia criar nenhum vínculo com a Copa. Mas, assim, agora, a posteriori, eu diria que isso não faz diferença. Se os torcedores estão em Munique, eles vão comer a salsicha se está escrito ali Copa ou não. Então, o importante é de trabalhar juntamente com a população, com a economia local. Por exemplo, na África do Sul, eu fiz a consultoria de duas capitais, que é a Pretória e Joanesburgo. E eles têm muitos pequenos comerciantes que vendem artigos de artesanato, ou então
pratos típicos de maneira semelhante como que eu vi aqui, que tinham barracas e vendiam isso ou em trailers. Então, junto com essas cidades, nós desenvolvemos um programa de qualificação para esses comerciantes ambulantes e então, no âmbito do local onde os torcedores vão, nós escolhemos um local, uma região, onde esses comerciantes podiam montar as suas barracas e vender os seus produtos. Como artesanato, especialidades típicas, eles só não podiam dizer que isso aí é um produto da Copa. Mas nós podemos dar oportunidade às pessoas a vender para os torcedores e de ter um ganho. E vincular isso com um curso de qualificação, de melhorar o aspecto das barracas, cursos de higiene nos produtos alimentares, com relação a todo esse setor e assim melhorar a sua qualificação profissional. Então, um pequeno exemplo, ou seja, com bastante fantasia você pode fazer muita coisa, mas você não pode vincular a palavra Copa do Mundo. Noch eine Frage. Guten Morgen. Ich bin Isabela Aragão. Sou Isabela Aragão, servidora da Prefeitura e aqui represento também a Delegacia de Relações Públicas, que está elaborando um plano de relações públicas da Copa FIFA, juntamente com o escritório da Copa para a Prefeitura de Salvador. Com base na palestra, observa-se que a Copa, para o município e para também os cidadãos, é uma grande oportunidade de crescimento e visibilidade da cultura e costume local. Por mais que o interesse seja meramente esportivo desses visitantes, os senhores podem destacar quais foram as outras áreas exploradas por esses visitantes, além dessa questão mais do esporte, do interesse pelo esporte. Sportbasierte alles. Was war sonst wichtig für die Besucher? Eu vou responder brevemente e passar a palavra ao colega. O meu colega já disse no início que antes da Copa nós fizemos uma pesquisa, todas as cidades sede juntas, o que um torcedor de futebol tem, qual a expectativa dele. Primeiro, o resultado foi o seguinte: ver os jogos, conhecer pessoas de todo mundo, fazer amigos, dançar e beber. E fazer amigos. E nada mais do que isso. Então, isso significou que, nos preparativos, o nosso Departamento de Cultura desenvolveu um amplo programa de que eles podiam fazer. Por exemplo, peças teatrais, exposições musicais e mais e mais e mais. E queriam ter bastante dinheiro para realizar isso. Certamente eram projetos importantes e interessantes, mas mais para a própria população, mas não para os torcedores. Porque o que vocês precisam para os torcedores, em termos culturais, vocês não precisam de um orçamento muito grande. O que vocês precisam é dos seus grupos de música, de dança, que podem fazer isso ao ar livre, na rua. Para você criar um ambiente bom, animação. E nós percebemos que nós mesmos tínhamos que fazer. Quando os brasileiros vieram, eles trouxeram as suas bandas, as suas escolas de samba. Os marrocanos trouxeram seus músicos. Vocês viram que o pessoal de Tobago e Trinidade tinha as suas dançarinas. E quando eles estão na rua, eles contaminam o público com a animação. Então, se você tiver barracas onde você vende artesanato, onde você pode comer alguma coisa, e os locais para fazer amigos. Eu já disse no início da minha apresentação com relação aos torcedores, primeiro eles querem ver jogos. A maioria quer entrar no estádio, mas nem todo mundo consegue tickets. Então, eles ficam perto onde está seu time e vêm através dos public viewing para ver os jogos, e depois que acaba o jogo, começa a festa. Nós vimos isso no exemplo dos australianos, que fizeram 2 jogos na nossa cidade. É uma